noite, irmãos. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, saudar os irmãos que nos acompanham pela internet. Vou estar orando pela palavra. Senhor, te agradecemos por tua boa palavra. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha com a tua graça, dando sabedoria e edificação à tua igreja. Amém. Amém, irmãos. Chegamos no capítulo 19 do Evangelho de Lucas. Jesus está a caminho de Jerusalém, está a caminho de cumprir o seu chamado, que é morrer na cruz do Calvário pela salvação de sua igreja. E nesse caminho ele tem realizado muitas coisas. O que aconteceu aqui? Na chegada a Jericó, um cego que mendigava começa a clamar por Jesus, reconhecendo Jesus como Cristo, porque ele chama ele do filho de Davi. E aí o cego é miraculosamente curado. Jesus continua com a sua comitiva. Nós temos que entender que o grupo não era pequeno, era formado pelos 12, era formado por muitos dos 70 e era formado pela multidão, que era atraída por vários dos milagres de Jesus. E quando o cego foi curado e veio junto, andando, aquele cego era pessoa conhecida da cidade de Jericó. Nós não estamos falando de qualquer cidade. Veja, Jericó era uma das cidades mais importantes. Em Jericó havia uma fortaleza. Jericó era a capital de inverno do rei Herodes, porque Jerusalém era uma cidade muito fria. Jericó ficava nas regiões mais baixas. Havia ventos litorâneos que faziam com que Jericó tivesse um clima muito mais quente. Mais ou menos a diferença estaria entre Curitiba e Rio de Janeiro. Curitiba seria o clima de Jerusalém e Rio de Janeiro o clima de Jericó. Para vocês terem uma ideia, a história registra que no Palácio de Inverno havia várias piscinas. E um dos filhos de Herodes morreu afogado em uma dessas piscinas. Isso foi registrado na história. Então aqui nós estamos falando de uma das principais cidades da Judéia. Era a porta da província romana da Pérea. Jericó ficava muito próximo a Jerusalém, a 27 quilômetros de Jerusalém. Porém era passagem obrigatória. Por quê? Porque havia uma ligação comercial muito grande. A ligação leste-oeste, onde havia muito comércio de bálsamo, comércio de mercadorias. Havia um grande entreposto alfandegário, havia uma barreira alfandegária muito grande. Por causa de todo o sistema de arrecadação romano, nós temos que entender que um país, quando domina outro, a principal dominação é militar e econômica. O povo deixa de pagar impostos ao seu governo e começa a pagar impostos ao governo estrangeiro. Como Jericó ficava num entroncamento de transporte, Jericó era uma aduaneira extremamente importante. O que vai refletir, inclusive, a figura do personagem que nós vamos ver nessa noite, que era um homem muito influente, um homem rico, chamado Zaqueu, o publicano. Então vamos ao nosso texto, Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e esse era o chefe dos publicanos, e era rico. Gente, vamos entender o seguinte, veja. Naquela época não havia classe média. Ou você era rico, ou você era pobre. Se a Bíblia fala que Zaqueu era rico, é porque Zaqueu era rico. Zaqueu tinha muito poder econômico. O que ele era? Um publicano, um arrecadador de impostos. Naquela cidade, a alta sociedade era uma alta sociedade muito requintada. Eles tinham hipódromos, eles tinham teatros, eles tinham muita atividade social. E os ricos eram notórios naquela região, principalmente Zaqueu.
como é que funcionava? Duas maneiras que Zaqueu se transformou no chefe dos publicanos. A primeira delas, que é a mais provável, vamos entender o seguinte, por exemplo, vamos supor que Jericó tivesse 30 mil habitantes. E o imposto que Roma tinha que arrecadar era de 2 denários por cada habitante, o que dava uma dívida para com Roma de 60 mil denários. O que os homens ricos faziam? Eles iam lá e compravam a dívida. Pegavam os 60 mil denários e entregavam na mão do governo romano. A partir dali, Roma se isentava da responsabilidade de cobrar imposto. Por que era bom para o governo romano? Não precisava mobilizar exército, não precisava mobilizar funcionários públicos, não precisava lidar com a inadimplência. Havia a garantia de que a taxa de cada cidadão ia ser recebida. Porém, isso trazia uma consequência. O chefe dos publicanos podia ter algumas práticas para garantir o seu recebimento que não eram bem vistas. Normalmente, esses chefes cobravam de maneira violenta. Normalmente, esses chefes praticavam uma espécie de extorsão para receber o imposto. Normalmente, eles cobravam multas exorbitantes. Então, os publicanos eram homens odiados pelo povo judeu. Curiosamente, mostrando que Jesus veio buscar aquilo que estava perdido, um dos principais evangelistas, o apóstolo Mateus, também chamado de Levi, era publicano, era cobrador de imposto. E quando ele foi chamado por Jesus, ele inclusive foi chamado estando na sua coletoria, na sua mesa de arrecadação. Lembrando que Mateus abriu mão de uma alta posição, com um dos principais salários da época. Quem podia se tornava publicano. E aqui em Jericó, o chefe dessa alfândega tão importante era um homem chamado Zaqueu, extremamente rico. E naquela bagunça da cidade, Zaqueu procurou ver Jesus, e ele é o personagem principal da passagem. Versículo 3. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. A Bíblia mostra uma característica de Zaqueu: ele era um homem baixo. E a multidão estava fechando a rua. Normalmente as cidades da Galiléia, as cidades da Judéia, elas tinham uma rua principal, onde tudo acontecia. Jesus, para ir em direção a Jerusalém, ele tinha que atravessar Jericó. E com certeza Jesus atravessou nessa via principal. E a multidão se acumulou de uma forma que Zaqueu, tendo baixa estatura, não conseguia ver Jesus. E por que ele queria ver Jesus? Porque a fama de Jesus havia se espalhado. E com certeza, a fama da cura do cego na entrada de Jericó também. Naquela época, as notícias corriam muito rápido, ainda mais dentro da cidade. E a narrativa continua. Versículo 5. Versículo 4. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. O que ele faz? Ele sobe numa árvore, que é uma figueira brava. O que é uma figueira brava? Era uma figueira que não dava figos de qualidade. O sicômoro dava pequenos figos extremamente azedos que não serviam para comer. Porém, ele era uma árvore ornamental, plantada nas beiras das principais vias da cidade, porque ele dava tanto sombra como abrigo para os pássaros. E a característica dessa figueira brava é que os primeiros galhos dela eram muito baixos. O que Zaqueu faz? Vê aquela oportunidade, não estava conseguindo ver, sobe na figueira brava, no sicômoro, para ver Jesus. E aí o que acontece? Versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar,
olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Olha que interessante. Jesus aqui prova que ele era 100% Deus. Porque ele sabia o nome de Zaqueu. Ele chama Zaqueu pelo nome, as pessoas não usavam crachá. E Jesus, usando o seu atributo de Deus, ele sabe quem era aquele homem. Não somente isso. Ele chega para Zaqueu e fala, ó, nós vamos ficar na sua casa. O que representava aquilo? Representava que de maneira inesperada, aproximadamente entre 50 e 70 pessoas iriam almoçar na casa de Zaqueu. Então imagina você estar aqui na sua casa e chega uma visita importante, lembrando que o ser humano tem uma tendência a querer estar perto de pessoas importantes, a querer dar um tapinha nas costas, a querer bater uma foto junto. Então a multidão não era pequena, a comitiva de Jesus não era pequena. E Zaqueu tem uma surpresa. Primeiro, ele é chamado pelo nome, mostrando inclusive que o nosso Deus é um Deus pessoal. Lembrando que o Apocalipse diz que nós, inclusive, vamos receber um novo nome, que só o Senhor sabe. Mostrando a pessoalidade de Deus. E aí Jesus fala, olha, nós vamos comer na sua casa. Isso aí tinha um potencial de causar muito problema para Jesus. Vamos ver o que o texto diz, versículo 6. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. Olha que interessante. Veja, Zaqueu teve um coração propício. Zaqueu não ficou olhando. Olha que interessante, ele ficou alegre. Irmãos, vamos fazer uma conta. Você dá uma refeição para aproximadamente 70 pessoas, a R$10 por pessoa, jogando baixo. De uma hora para outra, ele tinha que desembolsar só na refeição R$700. Só que a Bíblia nem cita nada sobre isso. A Bíblia cita exatamente o oposto. Que Zaqueu, alegremente, recebeu a Jesus. Isso daqui é uma coisa importante, é um dos pontos altos do nosso texto. Quando que hoje eu posso receber Jesus na minha casa? Entendendo que a pessoa que é cristã teria maior alegria em receber Jesus na sua casa. Porém, Jesus hoje está ressuscitado num corpo humano glorificado, assentado no céu, à direita de Deus Pai. Como que eu recebo Jesus hoje? É simples. Cada vez que eu recebo a igreja, cada vez que eu faço qualquer trabalho da igreja, eu estou recebendo o próprio Cristo. Ah, pastor, da onde que o senhor tirou que a igreja representa Cristo? O apóstolo Paulo, quando viajava para Damasco, para perseguir a igreja, Jesus aparece para ele, ele fica cego, e ele ouve a voz de Jesus, Jesus fala a seguinte frase, Paulo, Paulo, por que me persegues? E Paulo responde sem saber, quem és tu, Senhor? Porque para Paulo ele estava perseguindo a igreja. Nessa passagem eu tenho a confirmação de que a igreja é a representante legal de Jesus aqui na terra. Isso é simples. Por quê? Porque nós crentes somos habitados pelo Espírito do Senhor. E quando a igreja está reunida, existe a presença espiritual de Cristo. Muita gente, infelizmente, se esquece disso. E muitos que até que são cristãos, às vezes vem o fato de estar numa reunião da igreja, de frequentar o culto, de estar num trabalho numa casa, como algo pesado.
E por que vem dessa forma? Não tem um entendimento de que ao receber a igreja do Senhor, e ao receber um evangelismo, ao receber um grupo pequeno, uma célula, um estudo bíblico, ao abrir sua casa, por exemplo, a nossa igreja, um café teológico para os irmãos, um café de ensino da palavra, está recebendo o próprio Cristo. Em contrapartida, esse pecador, incrédulo, fica alegre de receber Jesus. As atitudes de Zaqueu nos desafiam a refletir qual é o meu relacionamento com a igreja do Senhor. Porque, infelizmente, muitos, eles se convertem, mas a sua casa continua incrédula. Eu conheço gente que, uma vez comentando sobre receber a igreja na casa dela, a pessoa falou, eu não, meu sofá vai estragar. Sendo que quem deu o sofá foi Deus. E em contrapartida, um querido irmão lá na periferia de São Paulo, o pastor Flávio, chegava a reunir na cidade de Francisco Morato, numa salinha de menos de 12, 15 metros quadrados. Chegava a reunir 30 pessoas que queriam ouvir a palavra de Deus. Gente simples, muitos de chinela havaiana, muitos não tinham nem uma blusinha. Mas quando ficaram sabendo que aquela casa tinha sido aberta para um estudo bíblico, ficava gente para fora da sala, olhando da janela, com sede e fome da palavra de Deus. São os parâmetros da modernidade. De um lado você tem pessoas cristãs ou que ainda não conhecem o Senhor, que estão buscando o Senhor com sede, e do outro lado você tem pessoas que alegam ser cristãs, que têm uma dificuldade enorme em compreender os benefícios da comunhão com a igreja do Senhor. São os paradoxos da modernidade. Infelizmente não deveria ser assim, mas é assim que funciona. Situação essa que sempre vai me desafiar. O quanto eu estou disposto a estar em comunhão com a igreja do Senhor. Como é que eu tenho comunhão? Comunhão não é comer pizza. Comunhão é participar das atividades da igreja. Atividades de ensino, de oração, de evangelismo. Eu posso até comer pizza, não tem problema. Porque muitos, inclusive, confundiram, acham que a comunhão é apenas comer. Mas o que vai acontecer aqui na frente, nós vamos ver que para Jesus, comer apenas não bastava. Jesus nos dá um dos principais exemplos de qual que tem que ser a atitude da igreja quando se reúne para comer e qual que tem que ser o seu foco. É bem interessante. O texto continua. Versículo 7. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Olha que interessante. Imagina o bêbado do bairro. Aí pastor Maurício chega e fala, aí parceiro, vamos fazer um estudo bíblico lá na sua casa? Ele fala, opa pastor, é para já. Aí eu junto todos os irmãos e nós vamos lá na casa dele fazer um estudo bíblico. Vai ter muita gente que não vai gostar. Vai ter muita gente que vai olhar torto. Como que o glorioso pastor Maurício foi na casa do bêbado, do pé de cana do bairro. Irmãos, isso é muito comum. Nós, cristãos evangélicos, precisamos tomar muito cuidado com a soberba e com o orgulho. Muitas vezes nós tratamos com as pessoas por cima. Não estou dizendo aqui que você vai pecar, não estou dizendo aqui que isso é uma autorização para você praticar o pecado, mas eu estou dizendo que tem muito crente que é insuportável e tem uma atitude meio orgulhosa, tipo, eu não sou um pecador como esse homem. Tem uma outra atitude muito séria. Pressupõe que um homem como aquele jamais pode ser salvo. E muitas vezes não prega o evangelho.
Irmãos, quantos na igreja que eram impossíveis de ser alcançados, o Senhor foi e alcançou. É o que mais tem na igreja, gente improvável. Gente que não tinha, aos olhos humanos, a mínima chance de ser salvo. Esse povo aqui, que procurava guardar a lei de Moisés, todos os detalhes, ficou sem entender como que Jesus ia entrar na casa de um pecador como aquele. Irmãos, nós não temos o chamado para escolher pessoas. O nosso chamado é para pregar. Às vezes aquela pessoa que está com a vida mais desregrada, com a vida mais aparentemente destruída, é o que vai ser salvo primeiro. É a pessoa que o Espírito Santo vai abrir o entendimento, ela vai nascer de novo, vai crer em Jesus. É o caso de Zaqueu, então cuidado com o orgulho evangélico. E hoje em dia tem surgido uma segunda espécie de orgulho mais perigosa, porque esse orgulho que eu falei é entre crentes e incrédulos. Mas infelizmente alguns, eles têm tido um preconceito entre crentes e outros crentes de outras denominações. Ontem eu tive uma aula com o pastor Nicolas Ramos, da Igreja Batista Redenção de São Paulo. É uma igreja que, como nós, tem a vertente calvinista. E ele estava comentando na aula que em São Paulo tem acontecido uma discussão na qual muitos irmãos de igreja reformada têm alegado o seguinte, quem é arminiano, que é uma vertente de salvação diferente do calvinismo, que tem alguns princípios um pouco diferentes. Mas são irmãos nossos, tem gente dizendo que sequer são crentes. Tem gente que quando pega um irmão mais simples na palavra, às vezes uma pessoa que não teve tanta oportunidade de estudar, às vezes que não tem tanto entendimento, trata com orgulho, trata por cima, você não sabe nada. Entendeu? Veja, quem carrega mais conhecimento, carrega uma responsabilidade maior, por causa do seu entendimento. E esse conhecimento bíblico, ele mostra que o crente, nascido de novo, cheio do Espírito Santo, ele tem que zelar pela igreja. Ele tem que carregar as cargas uns dos outros. Ele tem que andar com zelo por aquele pequenino na fé. E isso nos leva a ter uma atitude de aceitação, uma atitude de honra. Entender que por aquela pessoa, que vai ter muitas coisas diferentes que ela pensa, Jesus foi moído pela vida daquela pessoa. Então veja, nossa igreja ama a boa teologia, nossa igreja zela por uma pregação bíblica, mas jamais vamos admitir uma postura arrogante em relação aos nossos irmãos, seja da igreja que for, com o defeito que tiver. Nossas discussões sempre vão permanecer no campo da teologia e sempre vão respeitar a capacidade e o preparo de cada um. Infelizmente, existe muita gente que entrou por essa unção de arrogância. Aqui na nossa igreja, sempre nós temos pessoas muito bem preparadas. A minha primeira conversa com as pessoas que chegam na nossa igreja, eu falo, olha, eu não gosto, quando você falar das coisas de Deus, que fique falando de autor famoso, nome difícil, usando palavras difíceis. Nós temos que alcançar o cidadão comum. Nós temos que falar boa teologia na linguagem do povo. Muitas vezes pode acontecer do bêbado do bairro entrar na nossa reunião. Já aconteceu. Por mais ou menos, há uns anos atrás, por uns 3 meses,
Teve um rapaz que tinha problemas com álcool e ele vinha feliz da vida na nossa igreja. Pena que não continuou. E algumas vezes eu cheguei a sentir o cheiro de álcool. Mas ele sentava bonitinho, respeitador, ouvia a palavra, tudo certinho, e estava no lugar certo, era aqui mesmo que ele devia estar. Percebe? Então, assim, precisamos tomar cuidado para não termos atitudes, tanto na nossa postura física, como na nossa postura intelectual, que o povo tinha com esse Zaqueu. Da mesma maneira, quando você for dar contas da sua fé, por exemplo, as pessoas elas têm dificuldade de entender a exclusividade do cristianismo. Por que o cristianismo se auto-intitula como... Por que Jesus se auto-intitulou o único caminho? Essa frase de Jesus exclui todas as outras mais de 6.000 religiões da Terra. Só que você não pode derramar isso de qualquer maneira. Você tem que saber como conversa. Você está mexendo com coisas sérias, você está mexendo com a religião. Você está mexendo com histórias de família. Então você tem que pregar a verdade em amor. É o que a Bíblia nos orienta. E não ficar olhando. O Evangelho de Mateus, capítulo 28. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, assim, cuidado, irmãos, novo nascimento. Várias pessoas, assim que tiveram um novo nascimento, foram libertas dos seus vícios instantaneamente. A igreja é recheada de ex-prostitutas, ex-drogados, ex-alcoólatras, gente com a vida pitimada, os impossíveis que Deus alcançou. E eles foram alcançados porque alguém, humildemente, seguiu a orientação de Jesus e foi lá compartilhar o evangelho com aquela pessoa. Que é o papel da igreja. Para que nós somos salvos? Para glorificar a Deus através de nossas boas obras. Qual uma das principais maneiras de glorificar a Deus? Pregar o evangelho. Uma igreja só existe por dois motivos: evangelismo e discipulado. Isso quer dizer na prática o seguinte, que tudo aquilo na minha vida que pode facilitar o evangelismo, eu tenho que colocar como projeto de vida. E tudo aquilo que na minha vida que vai facilitar a edificação da igreja, o discipulado da igreja, tem que ser prioridade para mim. Porque é a ordem de Jesus antes de ascender ao céu. Pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulo. Evangelismo e discipulado. O problema da igreja moderna contemporânea, século XXI, é que o alvo da igreja é a minha vida, é o meu conforto, os meus objetivos e tudo aquilo que eu quero. Eu venho para a igreja muitas vezes para resolver problema e não para servir a Deus. Percebe as distorções? E aí situações como essa, 2000 anos atrás, Israel também tinha um chamado, e nós vamos ver que Jesus vai dar uma dura muito grande, porque Zaqueu era judeu. Olha que interessante. O caso aqui é pior do que alguém que não evangeliza o mendigo, que não evangeliza o bêbado, que não evangeliza o drogado, que não evangeliza o esquisito. O caso aqui é pior. Olha o que vai acontecer. Versículo 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo, quadruplicado. Olha que interessante. Zaqueu levanta, tocado pela presença de Jesus. E Zaqueu, ele manifesta a sua salvação de uma maneira muito inesperada. Ele aqui começa a cumprir a lei de Moisés.
Provavelmente Zaqueu roubou. Provavelmente Zaqueu era ladrão, roubava impostos. Tanto é que ele levanta e fala, olha, se eu roubei alguém, eu vou cumprir o que a lei de Moisés fala. Zaqueu se converteu, juntamente com a sua conversão, o bolso dele se converteu. Você não vê nem Levi, Mateus, falar a mesma coisa. E Mateus também era ladrão, publicano. Você não vê Mateus falar a mesma coisa. Apóstolo do Senhor. Lógico, nós não temos provas bíblicas que Mateus era ladrão. Mas existe uma grande chance de que era, porque ele era publicano. Do mesmo modo. Então, o que está mostrando aqui? Que a conversão é uma obra completa, ela tem que passar pelos vários aspectos da vida, inclusive pelo bolso. Para vocês terem uma ideia, a nossa relação com o dinheiro é tão importante que a maioria das parábolas de Jesus falam de aplicações financeiras. Para vocês terem uma ideia, existem mais de 2.000 passagens da Bíblia que falam de dinheiro. Para vocês terem uma ideia, de fé e salvação, são menos de 1.000. De dinheiro, mais de 2.000. Quem mais falou em dinheiro? Jesus. Mostrando o quê? Que o meu bolso também tem que se converter. É uma coisa interessante. Vê como uma passagem tão simples é tão completa. Você vê a profundidade da salvação. Zaqueu foi para aquilo que ele conhecia, foi para a lei de Moisés. O que a lei de Moisés fala quando eu roubo isso? Vou fazer. O que a Bíblia manda fazer? Manda acabar com uma vida dissoluta, parar de encher a cara, parar de usar droga. Vou fazer. Irmãos, conversão genuína é seguida e marcada por frutos. Nós temos que lembrar que o Senhor Jesus nos ensina que existe uma fé que é temporária. Na parábola do semeador, Marcos 4, essa fé temporária, ela não tem poder de salvar. Jesus explica que as pessoas recebem a fé alegremente e depois, quando vem a pressão, elas saem da igreja. Da mesma maneira, o escritor de Hebreus, capítulo 6, do versículo 4 ao 6, também explica que tem pessoas que vêm para a igreja, experimentam todo o poder de Deus na igreja, ouvem a pregação do evangelho, tem inclusive essa fé temporária. E como eu sei que é temporária? Porque eles saem. E ao sair da igreja, Hebreus faz a seguinte advertência: olha, se vocês saírem, já não resta mais sacrifício. A única maneira de ser salvo é pela fé em Cristo Jesus. Não tem outra maneira. E esses acabam cometendo o famoso pecado de morte, que é a apostasia. Percebe? Então, aqui tem uma informação mais importante também. Genuína conversão é seguida de mudança, é seguida de arrependimento. Arrependimento é seguido de frutos. Frutos falam de mudança. Vai mudar tudo? Não. Mas existem coisas que são grosseiras e são marcantes. O que eu tenho que ter? Tenho que ter um coração disposto, assim que o Senhor mostra, obedecer. Fazer. Assim que eu descubro que aquilo é errado, eu faço. E essa atitude tem que permanecer em toda a minha vida cristã, em toda a minha peregrinação aqui na terra. Zaqueu dá fruto. Lembra João Batista? Arrependei-vos. Dai-vos frutos de arrependimento. Frutos. Arrependimento sem uma obra verdadeira não é arrependimento genuíno. É falácia. Amém? E aí olha que interessante, versículo 9.
E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a essa casa, pois também esse é filho de Abraão. Olha que interessante. Essa afirmativa de Jesus vai ofender a sua plateia. Porque Jesus joga na cara da sua plateia que Zaqueu, mesmo sendo um publicano, fazia parte do povo de Deus, do povo eleito da antiga aliança, Israel. Olha que interessante. Ele joga na cara. Tipo, a salvação veio a essa casa. Por isso que eu sei que Zaqueu foi salvo. Não é da minha cabeça. Jesus falou que ele foi salvo. Percebe? E aí o que acontece? Aí vem esse modelo que eu acabei de explicar. Opa, Jesus falou que esse pecador foi salvo. O que ele fez? Deu fruto de arrependimento. Eu tenho o modelo pronto. Chancelado na Bíblia. Por que isso é importante? Num tempo em que as pessoas se aproximam da igreja pelas mais variadas causas, onde muitas vezes o evangelho não é pregado, onde você ouve frases, dá uma chance para Jesus, onde você ouve frases, Jesus te ama, isso não é evangelho. Evangelho é, nós estamos debaixo da maldição da lei, nós somos pecadores. Deus está irado contra seres humanos pecadores. Tem várias provas, é só ver as catástrofes. Por que as catástrofes acontecem? Porque a terra, a raça humana, está debaixo da maldição da lei de Moisés. Percebe? E o Evangelho ensina o quê? Nós somos pecadores. Essa é a notícia triste. Qual que é a notícia boa? Boas novas, Evangelho. Porém, Cristo morreu no meu lugar e derramou o sangue, que pagou o preço da minha salvação. A partir dali, todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. E isso é evangelismo. Evangelismo que não fala do pecador perdido não é evangelismo. Percebe? Numa época em que as igrejas incharam, e que nós vemos que fora do mundo o joio é semeado no meio do trigo. Lembra, na parábola o campo é o mundo. O campo não é a igreja. Jesus explica a parábola. Depois confere lá. Parábola do joio e do trigo. O campo é o mundo. O joio está sendo semeado no mundo. No mundo também está sendo semeado o trigo, que é a igreja. Mas essa mesma proporção entra para dentro da igreja. Então, dentro da igreja eu também tenho, como no mundo, joio e trigo. Percebe? Então, passagens como essa me levam, veja, eu não posso ficar julgando as pessoas, mas eu posso avaliar. Eu lembro que uma vez eu estava explicando segurança e salvação para um casal conhecido nosso. Eles não acreditavam em segurança e salvação. A igreja deles ensinava que o crente podia perder salvação. Não é heresia, tá? É uma distorção, mas não é heresia. Aí eu expliquei para eles, eu falei, irmão, imagina um irmão que faz assim, faz assado, faz cozido, faz frito. Aí eu lembro da cara da irmã, ela franziu o rosto, ela olhou e falou, irmão, mas isso aí é crente? Para mim, pessoa que faz isso nem crente é. Aí eu olhei para a cara dela, para a cara do irmão, e falei, você resumiu tudo. Existem pessoas que estão dizendo que são cristãs, mas você olha na vida da pessoa, você vê que não é. É uma ilusão. Então aqui você tem um pequeno teste de salvação. E Jesus faz uma afirmação séria, fala, vocês aí que são preconceituosos contra os publicanos, esse publicano também é povo de Deus, também é filho de Abraão. E aí a passagem encerra com a maior verdade do trecho, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Irmãos, Jesus ele veio buscar
os improváveis, veio buscar o perdido. Foi isso que ele veio fazer. Nós, como eu costumo dizer, nós não somos pagos para olhar quem vai ser salvo. Nós somos pagos para pregar. Nós somos pagos para convidar para a igreja. Qual foi a última vez que você convidou alguém para ir para a igreja? Qual foi a última vez que você exortou uma pessoa falando, olha, lá onde eu moro é meio longe, mas aqui no teu bairro tem igrejas boas. Por que você não vai na igreja? Ouvir a palavra. Jesus pode mudar essa situação. Os crentes não têm evangelizado. As pessoas não convidam. Às vezes aparece alguém interessado pelo evangelho. Veja, nós temos o cajado do pastor, um material mastigado. Você chamar a pessoa para sua casa, pô, vamos lá em casa comer um bolinho, tomar um café. Vamos fazer um ensino bíblico sobre salvação. Teu material está pronto, tem a casa, tem o café, tem o bolo. Você tem saúde. Nós não estamos numa UTI entubados. Qual foi a última vez que você procurou fazer uma oração? Qual foi a última vez que você viu um irmão que estava passando por luta e deu uma palavra de ânimo nele, orou por ele? Existem irmãos que, por uma série de motivos, estão deixando de vir para a igreja. Quando você vê qual é o seu papel, orar. Senhor, fortalece. Senhor, vem com a tua graça. É o ministério cristão. Só que quando eu vou ver, eu estou com a minha mente envolvida em 1001 tarefas e acabo me apartando do principal. E o principal na vida da igreja, o principal na vida do crente é servir a Cristo. Esse é o principal. Irmãos, nós não servimos para mais nada. É o nosso chamado. Lembra a palavra de Jesus? Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Porém, aquele que perder sua vida por amor do meu nome, esse ganhou. Lá, veja, é na vida cristã, você mais profundo. Porque um dos aspectos da vida cristã é a obra, mas não só isso. É na intimidade com Cristo você vai encontrar paz. É na intimidade com Cristo você vai encontrar alegria. É na intimidade com Cristo você vai encontrar propósito. É na intimidade com Cristo você vai encontrar fortaleza. Sabe, servindo os irmãos em amor, sendo companheiro dos irmãos, abrindo sua casa para receber a igreja, procurando crescer na fé, para desenvolver seu ministério e você também ser um agente de Cristo, um verdadeiro evangelista, alguém que faz a obra. Cada um tem um chamado. Por exemplo, existem pessoas que têm um chamado para servir na internet. Tem que fazer isso com capricho, tem que fazer isso debaixo de oração, debaixo de jejum. Tem pessoas que têm o chamado no seu trabalho. Outros na sua escola. Hoje eu estava ouvindo o pastor Ricardo, da Igreja Batista Sul, lá de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ele estava feliz da vida. 2 jovenzinhos da igreja dele começaram o estudio bíblico na escola. Não ia ninguém, ficavam só os 2, 15 minutos de recreio. Hoje são mais de 70 jovens que se reúnem, todo recreio, para ouvir o estudo. Mas alguém teve que começar. Percebe? Aí as pessoas, infelizmente... Veja, não estou dizendo que você não tem que ser eficiente, não estou dizendo que você não tem que trabalhar, não estou dizendo que você não vai se divertir, mas tem que ter uma vida equilibrada. Tem que rever prioridades. E dentro dessa vida equilibrada, dedicar o tempo correto para cada coisa importante da sua vida. E pelo discernimento e ação do Espírito Santo, você capacitado por ele vai saber como agir, o que fazer da melhor forma, sem deixar nada para trás. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra, que nós possamos, Senhor, estar sensíveis à tua direção, que nós possamos ser fervorosos de espírito, que possamos, Senhor, ter uma vida cristã plena, completa, cheia da tua graça, e que possamos te servir, Senhor,
de todas as maneiras que a Escritura nos ensina. Senhor, temos falhado em muitas coisas, mas queremos te pedir perdão, que a partir de hoje seja um novo tempo em nossa vida, que nós possamos estar caminhando em toda boa obra, vivendo uma vida cristã autêntica, que te agrada. Senhor, nos ajuda em nossa fraqueza. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida.